Olha que eu encontrei dentro da minha Bíblia aqui, ó. Não sei se ele vai te ver. A Jane Cleide e a Thaís, elas estão com evento lá na casa que elas moram, então elas não vão participar hoje. Ah, tá. Depois eu vou mandar para elas. É uma mensagem bem legal que eu ganhei delas numa manhã que eu estava no Horto, há 2 anos, no Dia da Árvore, e elas foram com as crianças lá, com as crianças no Horto, e elas estavam distribuindo sementes de girassol, uma mensagem bonitinha que está aqui. E era um dia que eu estava tão para baixo, assim, estava bem difícil. Minha mãe tinha acabado de falecer, tal. Eu estava no Horto matando o tempo e foi uma alegria enorme. As crianças, a mensagem e a irmã não, essa irmã não está mais, não é que não está mais com ela está agora no sul, e ela era muito delicada, assim. Então eu achei a mensagem hoje, eu fiquei feliz para daquele dia. Aqui não está mais, você está falando é a Angélica, né? É, a irmã Angélica. Ela participa com a gente de vez em quando aqui. Ah, é? É. Foi legal, eu gosto muito dela. Eu estava no Horto sentado, era um dia durante a semana de manhã, e eu lembro que era o Dia da Árvore. E as crianças, elas levaram as crianças lá do Sagrado Coração para passear no Horto, e as crianças estavam distribuindo semente de girassol, outras sementes para todo mundo que estava no Horto lá. E elas me encontraram num banco e eu fiquei muito feliz. Assim, crianças bem calorosas. É sempre problema mesmo, tá? Vamos lá, podemos começar, Cláudio. Podemos começar? Então vamos lá. Vocês estão me vendo aí? Eu não estou, eu perdi aqui o bagulho, peraí. Assumiu a minha aí. Ô, Milton, não pede só fechar os microfones. Espera aí que eu vou fechar de quem tiver aberto. Do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gostemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Que o Sagrado Coração de Jesus acolha cada um de nós nessa manhã, nos inspire, conduza as nossas reflexões, faça com que a palavra penetre, fecunde o nosso coração, a nossa consciência, desperte a nossa memória e seja uma força criativa, encorajadora, motivadora, otimista, entusiasmada, para que a gente possa dar sequência não só ao nosso estudo, mas dar sequência à nossa caminhada na vida, na nossa caminhada rumo ao reino dos céus, que a gente possa, cada um na sua realidade, com os seus limites, com as suas virtudes, possa ser um sinal da presença do reino de Deus no mundo, através das suas atitudes, através do seu comprometimento, através da sua sensibilidade, da sua capacidade de se comprometer com o bem-estar das outras pessoas, né? Já lembrando até coisas que falamos em encontros passados, né? Que ajude, que nossa vida seja uma vida porosa, né? E não uma vida superficial, seja uma vida que tenha muitas entradas, né? Muitos caminhos para o nosso interior, né? Porque para mudar o mundo precisa começar mudando as nossas convicções, né? Não digo mudando no sentido de
de adulterar a nossa identidade, adulterar nossas características, né? Eu digo no sentido de nos tornarmos pessoas melhores, derrubar os obstáculos do medo, da impaciência, da intolerância, da ignorância. Né? A palavra vem para nos iluminar, para nos engrandecer, para fazer com que a gente possa enxergar. Né? O verbo ver hoje também, em algum momento, ele vai ser lembrado na nossa reflexão. Então, sem superficialidades, né? Que a graça de Deus permita, então, que a palavra penetre no âmago, né? O nosso interior, e nos ajude, então, num processo de conversão, num processo de marcha, num processo de boa vontade, né? num processo de busca de esclarecimento, de profundidade, e, sobretudo, também no sentido de formar comunidade. Né? Não posso caminhar junto, eu preciso levar outras pessoas comigo. Há muitos anos, né, assim, só uma historinha, um parênteses para ilustrar, com certeza há uns 20 anos, eu lembro que uma vez eu fui fazer uma confissão, né, o sacramento da confissão, aqui na Santa Cruz, que por coincidência é a paróquia que eu frequento hoje, né? Mas há 20 anos eu fui fazer uma confissão e eu nunca esqueço que o padre que me orientou, né? No final, ao me despedir ali dele, no momento, naquela circunstância, ele falou da seguinte forma, né? Ele falou, toma muito cuidado pelos caminhos que você anda, que certamente você vai deixar pegadas para as pessoas que vêm atrás. Né? Então, se você tiver um caminho voltado para um bom destino, se você construir um projeto de vida que está afinado, adequado com as exigências do Evangelho, saiba que você vai deixar pegadas, vai deixar passos, e pode ser um grande sinal, pode ser um grande ponto de orientação para quem estiver vindo atrás, para gerações futuras, para as pessoas que enxergam em você, para as pessoas que se sentem seduzidas, né, que se sentem ali maravilhadas, admiradas pelo modo de vida que você tem. Então, nós devemos deixar pegadas, caminhos, né, e não nos afastarmos do caminho. Não pegar atalho. Atalho é promessa de caminhada fácil. E caminhada fácil, geralmente, ela não traz bom aprendizado. Vai fazer com que fiquemos na superficialidade. Então, a vida está aí com os seus riscos e consequências para ser caminhada, para ser trilhada. Eu espero que cada um de nós possa deixar passos firmes, fortes, vigorosos, para quem vier atrás estar devidamente orientado para onde deve seguir, qual é o seu destino. Tá? Hoje a gente termina, então, a reflexão do Evangelho de Mateus. Eu procurei fazer com o máximo de liberdade, o máximo de flexibilidade de reflexão possível, né? Sem me ater à erudição do texto, né? A minha preocupação é pastoral, é sempre saber a inspiração da Sagrada Escritura, a inspiração da revelação para o nosso modo de comportamento no início do século XXI, os desafios que a gente tem, com as limitações e os condicionamentos culturais que a gente tem, e com essa experiência da pandemia, que é uma experiência bastante desafiadora, que impõe limites, mas que exige de nós também muita criatividade, muito jogo de cintura, muita flexibilidade. A gente procura, então, na Sagrada Escritura, a inspiração, a força, a sabedoria, com a graça de Deus, evidentemente, para que a gente possa tocar o barco da vida em frente. Tá? Então, a partir de hoje, eu vou do capítulo 18 ao 28, né, em linhas gerais, porque a gente não tem muito tempo para ficar lendo, né, parágrafos bíblicos. Então, a gente vai ver se até então o Evangelho de Mateus, que é o caminho para o reino, um catecismo, ele nos inspirou na nossa formação ético-moral, quase que subjetivista. A bem-aventurança, a questão de se colocar em prática a bem-aventurança, é uma decisão particular de cada um de nós. Você é livre para assumir esse tipo de comportamento. Né? No capítulo 18 em diante, com o discurso eclesiástico que Jesus instrui os seus discípulos, né, nós temos aí umas 3 vertentes, na verdade. Né?
A relação de Jesus com os discípulos, porque ele é o verdadeiro mestre, o didata, ele precisa continuar ensinando os discípulos os macetes do caminho, né? As características da vida comunitária, que é o segundo passo, quer dizer, agora ele vai fazer um discurso já não tão voltado para o interior da pessoa, mas para o coletivo. Vocês que formam a comunidade, como vocês devem se comportar, como vocês devem lidar com as questões dos usos e costumes da sociedade. Afinal, vocês são uma comunidade eclesial, vocês são uma paróquia, um coletivo, vocês se irmanaram, se confraternizaram, quer dizer, vocês se uniram em torno do objetivo, que é a mensagem do reino, a justiça do reino, e certamente vocês serão um ponto de atração das pessoas. Vocês vão atrair as pessoas. As pessoas vão enxergar em vocês um ponto de encontro com os seus anseios, as suas preocupações, as suas expectativas. Tá? Eu achei muito interessante, achei bem legal. Eu acho que eu não sei se eu comentei isso com vocês na semana passada, mas uma coisa simples, né? Mas eu achei bem bonitinha. Amanhã é dia de Santo Antônio, né? Então a paróquia Santo Antônio lá nos Bancários, que é o bairro vizinho, na verdade é o bairro que eu moro, né? Paróquia do lado da minha casa. Eu achei legal que eles colocaram uma faixa muito simples na frente da paróquia, né? Já faz um mês mais ou menos que aquela faixa está lá. E eles escreveram: aqui é um ponto de esperança. Eles só escreveram isso na faixa, né? Para sinalizar que a comunidade, e a gente está falando desde o início aqui que nós estudamos o Evangelho para formar uma comunidade ao entorno dele, a partir dele, fundamentado nele, né? Aqui é um ponto de encontro de todo sábado de manhã, nós somos uma comunidade. Então, a comunidade é uma referência do sagrado na sociedade. Né? Então, quer dizer, a tua paróquia, por isso que as paróquias geralmente são sinalizadas com uma torre, uma cruz, geralmente eles põem um neon, né? Quer dizer, para chamar a atenção da população que ali é um ponto de convergência das pessoas, das famílias, né? É um ponto de encontro dos anseios, das dúvidas, das expectativas. Por isso que uma paróquia ela deve, em primeiro lugar, ela deve primar justamente pela pregação da palavra, né? Quer dizer, fazer ecoar a palavra, porque na sociedade você tem uma variedade enorme de pessoas, né? Cada uma com uma história, com um problema, com um sonho, enfim, com um desafio. E a paróquia seria, então, esse ponto de referência onde as pessoas vão se nutrir, quer dizer, onde elas vão ser acolhidas, vão ser esclarecidas, iluminadas, vão se sentir fortalecidas, né, inspiradas, vão encontrar pontos de, de fuga, né, para que ela possa dar um jeito, né, na vida dela, para que ela possa arrumar a vida dela, para que ela possa construir um projeto de vida seguro. Então aliás, a paróquia, que é a comunidade, que é detentora da palavra, que medita a palavra, que reza a palavra, ela tem que ser esse ponto de referência do sagrado. E Mateus, então, agora, nesse trecho que a gente entra, né, Jesus começa um discurso mais voltado exatamente para isso. Né? Quem compõe a comunidade, como que deve ser o comportamento de vocês na comunidade, porque as pessoas, das mais simples às mais eruditas, elas têm, prestem atenção que isso é importante, todas as pessoas têm o direito de ter o acesso à palavra. Por mais pobre, miserável, né, carente de atenção que seja a pessoa, até aquela pessoa mais erudita, mais estudada, mais rica, mais cheia de posses, tá? E de um extremo a outro você vai encontrar uma variedade de tipologias humanas. Todo ser humano tem o direito à palavra. Isso é um preceito da missiologia. Missiologia é a parte da teologia que estuda as missões, né? A pregação do evangelho, a reverberação do evangelho no mundo, na história, na sucessão dos tempos, na sucessão das gerações. Então, a própria Ad Gentes, que é um documento do Vaticano II, ele vai dizer o seguinte: onde estiver o ser humano, onde existir o ser humano, em qualquer ponto do mundo onde estiver o ser humano, o evangelho tem algo a dizer. Tá? Então, onde estiver a vida humana, e hoje a gente pode falar toda a vida natural, né?
porque os seres vivos necessitam de cuidado. E o evangelho é o cuidado pela vida, não só a vida humana, mas a vida da natureza como um todo. Então, aonde o ser humano se encontrar, aonde houver um humano, seja ele quem for, né, esteja ele na situação de saúde que for, ou na situação civil, né, que ele estiver, o evangelho tem algo a dizer a ele. O evangelho é inerente à condição humana. A igreja entende isso desde sempre. O cristianismo vai pregar isso desde sempre. Jesus veio para todas as criaturas, então todas as criaturas têm o direito de ter o acesso. Evangelizar, além de pregar a palavra, é destruir os muros, destruir os obstáculos, remover os obstáculos que impedem o evangelho de alcançar o coração humano. Tá? Não importa se a pessoa tem um problema de saúde, sei lá, que ela é impotente, ela não tem como entender, né? O cérebro dela está comprometido. Por isso que Jesus deixou enfaticamente que ele veio para que todos tenham vida em plenitude. Por mais que a medicina, nos seus limites, não consiga lidar com uma pessoa acéfala, com uma pessoa em estado vegetativo, seja ela o defeito de deficiência de entendimento que ela tiver, o evangelho deve chegar àquela pessoa. Se não em palavras, em cuidado, em abraço, em tato, em dar de comer, em dar de beber. Tá? E vocês nem são loucos de me desacreditar, porque a gente vai passar pelo capítulo 25 e Jesus deixa um retrato do julgamento do ser humano, né? Eu estive com fome e me alimentasse, estive com sede e me desse de beber. Quer dizer, estive com frio, nu e me vestistes, estive enfermo, encarcerado e me visitastes. Eu era um peregrino, um errante, uma pessoa sem um propósito de vida, de joelho vacilante, e você me acolheu, quer dizer, você me nutriu com a palavra, você me deu atenção, você despendeu tempo para cuidar de mim. Né? Então, onde existir o ser humano, seja ele num leito de hospital, desacreditado pela medicina, ou seja um astronauta que está fazendo uma missão fora da Terra, está a anos-luz de distância, seja quem for, o evangelho foi feito para cada um de nós, para cada uma dessas pessoas. Por isso que nós estamos num sábado de manhã, contemplando a palavra como se ela fosse a sarça ardente, né? Um instrumento visível, auditivo, que está diante de nós, que se consome dia a dia, mas ele não se esgota. Pelo contrário, ele tem a capacidade de maravilhar os nossos sentidos. A ponto de vocês levantarem cedo no sábado de manhã, botar uma roupa bacana, né, ligarem seus aparelhos tecnológicos e lidarem com a transição da palavra em pontos diferentes da cidade de São Paulo e até fora de São Paulo. Tá? Então, isso é muito bonito. Então, o Evangelho, a partir do capítulo 18, já começa a falar da comunidade e a discussão já vem em torno. Olha o contraste, ele está apresentando o reino de Deus, ele está trazendo os estatutos do reino de Deus, ele está colocando em parábolas, numa linguagem simplificada, comparativa. Ele está revelando para o ser humano a realidade do reino de Deus, ao mesmo tempo que o ser humano ele está imerso, né, no seu contexto humano, que é cheio de tribulações, que é cheio de violências, é cheio de picuinhas, de discussões. A teologia que nós estudamos é isso, a gente reflete o sobrenatural, a gente reflete a revelação de Deus, a gente procura entender quem é Deus, mas dentro da realidade humana. Né? A realidade humana é uma realidade de tempo, espaço, leis naturais, é uma realidade que cansa, é uma realidade que se decepciona, que se desilude, é uma realidade que se embriaga, é uma realidade que também precisa de entretenimento, e o entretenimento, às vezes, a gente acaba se excedendo, né? E acaba se entorpecendo com o entretenimento, a gente se deixa seduzir pelas riquezas do mundo, mas é dentro dessa realidade, essa muvuca humana, que nós somos chamados a pensar a perfeição divina. Então, Jesus está trazendo um valor de um reino que a gente não consegue captar com as nossas próprias mãos, e a gente só tem a fé para assimilar o que ele está nos dizendo, comprar essa ideia e pautar a nossa vida, construir o nosso projeto de vida em torno dessa mensagem que ele nos dá. Aí, logo de cara, você já mostra um conflito.
né, o Mateus já mostra um conflito, porque no capítulo 18 já começa dizendo, né, os discípulos vão questionar quem é o maior no reino dos céus, quem é o mais poderoso. Lembra que eu falei para vocês na semana passada? O ser humano, desde que ele se entende por gente, ele sempre andou envolvido com a questão do poder, tá? Em todos os sentidos. Né? Uma afirmação particular de poder, você quer afirmar o seu poder diante da sua família, você quer afirmar seu poder diante do seu ambiente de trabalho, você vai para a comunidade de forma maquilada, ou de forma escancarada, né? Existem intrigas de poder, né? Então, o próprio Jesus está mostrando a condição humana. Eles estão pensando em reino de Deus e chegar quem vai se assentar à direita, quem vai se assentar à esquerda. Quer dizer, ele vai carregar o piano, ele vai sofrer o martírio, ele vai passar pelo martírio justamente para legitimar a sua pregação. Né? Quer dizer, ele vai levar a sua pregação até as últimas consequências, ele vai morrer por ela. E as pessoas estão preocupadas em saber, quando ele receber os méritos, né, os louros da vitória, elas querem aproveitar da fama dele. Quer dizer, ele se sacrifica e a gente vai se apoderar da reputação dele. Né? E aí Jesus quebra essa lógica humana, né? Do poder. O poder ele tem que ser vivenciado de uma outra forma. Ele dá um conceito de poder que é estranho ao ser humano. Ele vai dizer assim: o verdadeiro poderoso, o verdadeiro primeiro lugar, é aquele que serve, é aquele que abdica, aquele que abre mão do seu tempo, das suas potencialidades, para gerar vida no outro. Né? Aquele que busca de todos os meios que dispõe, né? É criativo, é corajoso, é perspicaz para servir o outro. Né? Tem uma passagem no Evangelho que fala que de graça você recebe, de graça você dá. Então, quer dizer, há algo de bom dentro de você, há algo de potente, algo de muito valor, algo de muita potencialidade, né? Virtude, que você pode fazer a diferença no mundo a partir do momento que você coloca em prática. E ele vai dizer: isso é agradável aos olhos de Deus, é isso que te faz grande. Porque questionaram a ele, né, sobre o João Batista, e ele falou: ó, entre os homens não houve maior que João Batista, mas no reino dos céus ele é o menor dos homens. Né? Quer dizer, ele está dando uma configuração que o Antigo Testamento preparou a chegada dele e não foi desvalido que o trabalho que fizeram. Né? Mas ele falou: a partir de agora, eu sou o verdadeiro emissário do reino dos céus, eu sou o Filho de Deus, né? O Messias. Então, a partir de agora, se vocês colocarem em prática a minha mensagem, vocês serão honrados no reino dos céus. Tem uma passagem bonita no São João, que é a próxima matéria de vocês, né? O próximo bate-papo de vocês, que ele vai falar, né? Que você se afasta de tudo, carrega a tua cruz, né? E o Pai o honrará. Quer dizer, o Pai te glorificará. Quer dizer, porque você não mediu o peso da vida, né? Você não se omitiu diante dos desafios da vida. Você deixou de assimilar coisas que seriam boas, vaidosas para você, e você se fez serviço, você se fez partilha. Isso é carregar a cruz, é carregar o peso do seu irmão enfermo, alienado, escravizado, encarcerado, faminto, sedento, nu, né? Estrangeiro sem referências. Quando você coloca o peso do teu irmão. Então, é esse que te faz maior no reino dos céus, que é um questionamento que colocaram diante de Jesus. Então, a gente vai ver, né, um ensinamento para a comunidade, né, que você não tem que ter o peso humano de maior, menor, né, primeiro, segundo, último lugar, né, grande, pequeno. Essas são medidas que pautam o comportamento humano, tá? Mas se nós falamos de fraternidade, comunidade, todos têm o mesmo peso, todos têm o mesmo valor, todos têm necessidades e virtudes, todos têm melindres e têm encantos, tá? Somos todos iguais, então não tem como você falar um é melhor que o outro. Você pode se destacar em algumas habilidades técnicas naturais que fazem parte da sua natureza, evidentemente, tá? Outras pessoas podem não ter esse mesmo talento que você tem,
Mas isso não quer dizer que a pessoa seja inválida. Ela deve ter coisas que talvez ela não tenha descoberto em si ainda, que são importantes para a somatória, para o coletivo. Então, dentro de uma comunidade, a gente não deve se desfazer de ninguém, né? Uns tenham por vocação, por aptidão, podem ter uma qualificação técnica mais espontânea, mais natural, coisas que outros não têm. Mas todos têm alguma coisa que podem contribuir para o bem do todo. Então, comunidade, vida comunitária, grupo de teologia que se reúne aos sábados de manhã, são oportunidades que a gente tem de achar um denominador comum. Como fazer todos viverem bem, cada um com as suas características e aptidões naturais, dentro do mesmo tempo e do mesmo espaço. Porque quem ganha, quem cresce, é o coletivo. E vocês sabem que uma andorinha só não faz verão, né? Então, nós somos cada um uma peça, um componente, um ingrediente que, se faltar, vai deixar o todo capenga, né? Vai deixar o todo sem corresponder à sua vocação suprema, à sua vocação perene. Né? Então, todo mundo tem o direito de receber o evangelho, todo mundo tem o direito de contribuir para o bem-estar da comunidade. Jesus está instruindo os discípulos, então, não ficar perdendo tempo com discussão de maior, menor. Pega o que você tem de melhor e coloca à disposição da comunidade. Depois, mais para frente, no próprio Evangelho, a mãe de João e Tiago vai dizer, olha, permita que meus filhos se assentem, né, ao seu lado na glória. E aí Jesus fala assim, não sou eu que vou definir isso. Quem olha isso é meu Pai. Né? E meu Pai olha com os olhos do Criador. Né? É a própria capacidade de cada um servir o outro que vai dizer quem vai se assentar nos lugares nobres do banquete. Né? Então, gente, é uma construção lógica. Tá? Primeiro ele afia, ele adequa o seu pensamento ao Sermão da Montanha para você tomar uma atitude interior e depois ele vai ensinar como cada um deve, no coletivo, como nós devemos caminhar juntos, né? Como comunidade, como família, como fraternidade. Né? Ele vai dizer, no núcleo do capítulo 18, entre outras coisas, a questão do perdão. Eu já falei para vocês, e insisto nisso, né? Que nas mais de 2.000 páginas da Sagrada Escritura, né, para a condição humana, nós que buscamos, com toda humildade, estudar, aprofundar o conhecimento da Sagrada Escritura, de tudo que eu já vi, agora eu falo até pessoalmente, né? De tudo que eu já vi, que eu já li, que eu meditei, que eu confrontei em sala de aula, que eu recebi dos professores, recebi de vocês como testemunho também, conforme a gente vai meditando e mastigando a palavra, o que salta, o que você ali torcendo, o que realmente sai da Sagrada Escritura como uma questão muito séria, muito profunda, e eu diria muito ácida, ácida no sentido de corroer mesmo, de provocar queimadura, né? Quando você come uma coisa muito ácida que queima os tecidos da laringe, né? Até o seu esôfago, o seu estômago reclama da acidez do negócio. Se eu acho que tem algo que salta das Sagradas Escrituras, que é extremamente ácido, que compromete, né, o metabolismo humano, eu digo metaforicamente, né, é a questão do perdão. Tá? Essa é uma questão muito séria. Você vê desde o início da Sagrada Escritura e toma uma forma muito mais potente no Novo Testamento, é o discurso sobre o perdão. Tá? Há uma exigência que é muito clara, você não precisa ficar fazendo altas teorias, exegeses e hermenêuticas, né? Para ficar floreando e rodeando a palavra perdão. Tá? É um discurso que na Bíblia ele está dito às claras, com toda a simplicidade, de forma direta e objetiva. Né? Para dizer que Deus te perdoou, apesar de todo o pecado humano, de todas as mazelas humanas, né? Cristo aceitou a cruz, aceitou o martírio, deixou um ensinamento para purificar a consciência e o coração humano, para que o perdão fosse uma realidade saudável, que fosse uma realidade possível.
tá? Porque o próprio capítulo 18, ele traz aí a parábola, né, do administrador, né, que vai acertar conta com seus funcionários, e aí ele encontra um funcionário que devia uma fortuna e não tinha como pagar, né? E ele perdoou a dívida do funcionário. E esse mesmo funcionário, ele era credor de outras pessoas menores. E ele não perdoou, né, aqueles que deviam. E aí você vê que Deus, na verdade, ele pune a falta de perdão, a falta de consideração. E é difícil, gente, né? Por isso que eu falo, o discurso está às claras, mas a maior dificuldade é justamente colocá-lo em prática na nossa história pessoal de vida, né? Eu e vocês, nós já comentamos isso, eu nem vou chover no molhado, que isso é requentar comida congelada da semana passada. A gente já discutiu que nossa experiência de vida teve alguns momentos que a gente se desentendeu e talvez a gente não tenha resolvido essas questões até hoje, né? Mas a gente tem que ser realista. A fé se desenvolve em bases realistas. A Sagrada Escritura deixa muito bem claro que o perdão é a questão, a capacidade de você entrar em conciliação, reconciliar, quer dizer, já não é nem conciliar. Conciliar é você, né, equivaler duas ideias e viver no mesmo espaço, no mesmo tempo, de forma equânime e harmoniosa. E já está falando de reconciliar, né? Quer dizer, o prefixo re é no sentido de conciliar novamente, né? Fazer novamente. Porque no mesmo discurso ele vai dizer, vão perguntar a Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes, né? Ele vai falar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quer dizer, 7 vezes 10, 7 é o número da perfeição, 10 é o número de perfeição, de completude. Quer dizer, você deve permanentemente estar atento, sensível à capacidade de se reconciliar com o teu irmão. Quer dizer, que não haja discórdia entre vocês, que não haja ruptura, que não haja quebra, que não haja um muro de indiferenças, que não haja diferenças entre vocês, né? Que não haja o outro lado da rua, né? Onde o sujeito passa, eu vou para o outro lado. Quer dizer, vocês devem caminhar juntos, vocês devem coexistir, existir ao mesmo tempo, ao mesmo espaço. Vocês devem viver dialogando. Ninguém dialoga com as paredes ou dialoga sozinho. Quer dizer, vocês devem estar sempre interagindo. Quer dizer, é necessário que vocês estejam bem, que vocês estejam afinados, cada um com as suas características, com as suas habilidades. Eu quer dizer, que não haja discórdia entre vocês. E se houver, que haja em vocês a boa vontade, né, de buscar a reconciliação, por mais difícil que seja. Tá? Eu sei que vocês estão me olhando aqui na tela, sou eu que estou falando, né? Na verdade, eu estou reproduzindo a Sagrada Escritura, mas vocês estão olhando uma pessoa pela mediação tecnológica de um celular, de uma tela do computador, que também tem dificuldades na prática, no dia a dia, de buscar reconciliação com os desafetos, com as brigas, com as encrencas que a gente arruma na vida. Tá? Tem pessoas que não existem mais, que não vivem mais, e você tem que buscar um meio, seja na oração, na espiritualidade, de libertar essa pessoa, esse pensamento, libertar essa memória corrosiva dentro de si, né? Lembre-se, ao homem é impossível, mas quando você tem boa vontade e se abre à graça de Deus e abrir, é sair da superficialidade, permitir que a palavra, que a bênção, que a graça alcance a sua vida interior, as coisas podem ter um rumo diferente, né? A sua inteligência pode ser superada, né? Paulo vai dizer, nas suas preocupações, submeta os seus pensamentos ao Senhor e ele guardará os seus pensamentos em Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus foi o primeiro a nos perdoar, né? Foi o primeiro, ele tinha todas as condições de nos incriminar, né? De nos penalizar, mas não. Ele perdoou. Ele quebrou os grilhões de um trauma que paralisa, que impede o ser humano de progredir, de realizar as suas potencialidades, né? Ele vai dizer, já indo para o capítulo 19, né? Vai falar das condições de casamento, de serviço, né? Da lei do levirato, a mulher que casou e perdeu o marido, não tinha filhos,
Então, Jesus está mostrando, né, quando ele fala, a mulher casou com 7 irmãos, nenhum deles deixou descendente, a mulher morreu. E na vida eterna, né, nesse projeto que o Senhor está apresentando para nós, como que se vai dar isso, né? Aí Jesus evoca toda uma tradição para dizer, olha, o reino de Deus não é segundo a mentalidade tacanha e limitada do ser humano, né? Lá vocês serão pessoas livres, né? Como isso vai ser, só na hora a gente vai saber, né? Mas ele nos dá a garantia de que Deus é o Deus dos vivos e não o Deus dos mortos. Então, a vida na eternidade, a vida é eterna, não perecível, só que vai ser um modo diferente do que vocês têm aí. Até mesmo ele critica o matrimônio, porque vocês sabem que muitas pessoas levam o matrimônio praticamente de forma possessiva, né? Tá certo, até um certo ponto você diz a minha esposa, o meu esposo, meus filhos, a minha família, né? Mas lembre-se que Jesus está dizendo de uma família que se forma em comunidade em torno da palavra. A palavra dele é uma promessa. E aí ele vai dizer que a vida eterna é a realização de uma promessa que ele faz agora, onde todos nós seremos livres, libertos. Lembre-se que o matrimônio é uma questão da uma só carne, né? Tem toda uma teologia implicada aí. E ele está dizendo a realidade do reino de Deus é uma realidade harmônica, não de possessividade, porque todos serão livres diante do Criador, né? Todos serão irmãos e irmãs. Como que vai ser isso? Só quando a gente chegar lá. Mas não tem essa possessividade humana, né? Que as pessoas constroem as relações praticamente escravizando um ao outro. Você não pode olhar para essa pessoa, você não pode conversar com aquela pessoa porque eu tenho ciúmes, né? Se não é minha, não é de ninguém, e mata a pessoa. Não tem isso, né? Seja, quando ele fala de anjos, ele fala, são pessoas que estão abertas para receber a todos. Não existe malícia, né? Não existe a impureza, não existe o mal olhado, não existe o adultério, que é uma coisa humana. Todos serão tudo para todos. Nós seremos uma realidade de amor de todo mundo, um amor liberto, um amor purificado. Então ele está querendo dizer, o reino de Deus é diferente das maquinações humanas, né? Existe uma família de filhos de Deus. Todos nós seremos irmãos de Deus. E em Deus, né? Nós seremos uma grande fraternidade, né? Vai falar da continência voluntária, dos eunucos, né? São aqueles que já nascem com a vocação de servir à justiça do reino de Deus. Outros só vão aprender isso no caminho da vida, através de um processo de conversão, né? Quer dizer, é o homem e a mulher de boa vontade que descobriu um sentido na sua vida, que descobriu a verdadeira felicidade no serviço ao Criador, no serviço aos irmãos. Quer dizer, já agora, no mundo presente, ele faz da sua vida uma doação. Ele entende que o melhor da vida, que uma grande satisfação, uma grande realização na vida, é você construir a comunidade e ajuntar as pessoas ao entorno da comunhão com o Criador, da fraternidade, do caminho ao Criador, né? E tem pessoas que só com a idade avançada que vão entender o sabor que tem isso. Precisa apanhar muito, sofrer muito na vida para descobrir o grande barato da vida estava justamente na simplicidade. Porque a partir do capítulo 18, 19, Jesus vai falando que a riqueza do reino de Deus, o perigo das riquezas, está no capítulo 20, né? Ele vai falar de que é mais fácil um camelo adentrar a agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E aqui ele não fala do rico propriamente financeiro, ele está falando do arrogante, do egoísta, do ambicioso. Está falando do rico de posses também de matéria, né? Ele vai dizer, vocês ajuntam tantas tralhas, mas tantas tralhas, que o próprio interesse de vocês, a atenção de vocês é desgastada para administrar esse monte de coisa de tralha que vocês arregimentam, que vocês constroem na vida, né? Sendo que quando vocês morrerem, tudo isso vai ficar aí. Vai ser corroído pelo tempo, a sua família vai brigar pela sua herança, e você não vai levar. Isso não é o cerne, o ponto central da tua vida. Sua vida não deve ser construída no acúmulo da riqueza. Por isso que ele coloca sempre a questão da pobreza de espírito, do desprendimento.
tá? Legal você passar pela vida, interagir com as coisas criadas e aproveitá-las da melhor maneira possível com uma certa moderação, mas não deixar que as coisas criadas sejam fortes o suficientes para desviar a sua atenção do reino de Deus, ou sejam fortes o suficiente para fazer que você fique desgastando tempo, energia, afetividade, né, emoção com essas coisas. Porque ele mesmo falou, tudo que você tem é passível de sofrer as afrontas do tempo, de perder o vigor, de perder o interesse, o tempo se encarrega de desgastar, de enferrujar as coisas. A gente falava da reforma da casa. Chega uma hora que a tua casa não te oferece mais conforto e segurança, você precisa reformá-la. Né? E aí ele até fala, o teu patrimônio, se você soubesse que um ladrão viesse tomar sua casa, você ia se defender. Para dizer, tudo que você tem, tudo que você regimenta, ele está à mercê da ação do tempo, né? E você tem que lidar com isso com uma certa moderação. Por isso que ele vai dizer mais a prova, e ele está falando isso nesse momento do Evangelho de Mateus, né? Lembra, ele está pregando o reino e a sociedade está cobrando dele respostas, né? De como lidar com os dilemas da sociedade nesse prisma do reino de Deus. Ela fala, bom, tá aqui a moeda, é lícito ou não pagar imposto? O que Jesus falou? A cara na moeda, a esfinge na casa da moeda é de quem? Do César? Então, a moeda pertence a César, quer dizer, o valor material é do ser humano. César um dia vai morrer, César um dia vai deixar de existir, César vai perder o poder. Mas o que é de Deus, que é eterno, você tem que preservar, que é a sua alma, a sua reputação, né, a sua capacidade de justiça. Né? Então, quer dizer, o cuidado com o acúmulo de riquezas que pode desviar você do caminho do reino, do caminho da justiça. Né? E vocês sabem que tem pessoas que por dinheiro elas são capazes de matar. Basta você ligar a televisão, olhar os jornais, olhar a internet, o que não falta é o drama humano em relação ao acúmulo de bens, a materialização da vida. Outra coisa, e aí adentro o capítulo 20 de Mateus, né, que falávamos, dos trabalhadores da vinha, a importância do trabalho, né, a pastoral do trabalho, as questões de trabalho, às vezes a campanha da fraternidade toca nesse assunto, né? Às vezes chama à baila esse episódio, que diz das pessoas que estão desocupadas, né? Que gastam o seu dia a dia, quer dizer, gastam não, que passam o seu dia na esperança de arrumar um trabalho, um meio de subsistência, um meio de sobrevivência que seja digno. Lembre-se que o trabalho também é uma questão muito preponderante, muito forte na Bíblia, né? O trabalhador é digno do seu trabalho, você vai ganhar a vida com o suor do seu rosto, quer dizer, você não foi feito para ser estático, você não foi feito para ser estéril, você não foi feito para ser infrutífero. O seu caminhar na vida, quer dizer, a sucessão de fases da fase lá de amamentação, né? Passando pela infância, a puberdade, a adolescência, a juventude, alcançar a maturidade e a ancianidade, se é que posso dizer, né, se existe essa palavra, você deve consumir o seu tempo produzindo, trabalhando, exercitando as suas virtudes, as suas potencialidades. Tá? O princípio de trabalho bíblico, né, eu acho ele é muito mais digno do que o conceito econômico capitalista. Né? Porque no capitalismo vai dizer que o seu trabalho é você vender a sua mão de obra, a sua inteligência pelo dinheiro. Tá, e a gente foi criado assim, a gente sabe que esse é o conceito, e conceito é conceito, né? Ele pode sofrer mutações na história, mas quando pergunta para um cidadão hoje o que é trabalho, ele vai dizer, né, eu vendo minha força de trabalho, eu vendo minhas capacidades, minhas habilidades, meu poder criativo para alguém que me remunera em torno disso. Mas a Bíblia, eu acho que ela tem uma função original que antecede a isso, que é muito mais bonito, né?
que fala trabalho é justamente você exercitar as suas potencialidades no tempo e no espaço, né? Ele não fala, a princípio, de remuneração. Depois que ele vai falar, o trabalhador é digno do seu salário. Quer dizer, se você trabalhou, você tem que comer e beber, né? Por isso que ele fala no discurso da providência divina. Ainda que você não ceifa, né, não colhe, não ceifa, não planta, não colhe, não ceifa, e ainda que você não fie, né, não faça tecidos, não faça suas próprias roupas, o Pai do céu te alimenta porque você é um ser vivo, que você se desenvolve na linha da natureza, né? A própria natureza, o seu próprio corpo se desenvolvendo na natureza, ele exige de você adaptação ao meio ambiente. E isso já é trabalho, né? Quando você vai, desde a criança vai descobrindo a utilidade das mãos, né? Quando você vai aprendendo a fazer cálculos, quando você vai aprendendo a fazer a leitura do tempo natural para aplicar na agricultura, né? Quando você precisa fazer uma reforma, alguma coisa, e você fica calculando, né? Como que você vai cortar, que material que você vai usar, você já está exercitando a sua natureza criativa, né? Por isso que ele vai dizer, aqui fala também da parábola da figueira, né? Para dizer, infeliz o homem, a mulher que passa pela vida e não dá frutos, quer dizer, não traz à tona, não realiza as suas potencialidades, as suas virtudes, né? Então, o trabalho, ser trabalhado, a criança, por exemplo, isso é importante falar, né? O seu filho pequeno, que está na casa dos 2, 3 anos, você dá um brinquedo para ele. No início ele gosta do brinquedo, acha bonito, isso aqui, daqui a pouco ele está quebrando, está desmontando tudo, né? Está perdendo a graça. Não que ele seja um destruidor, é porque ele quer saber como funciona, ele quer olhar por dentro. Então, até a criança, quando ela está exercitando isso é considerado trabalho, porque ela está desbravando o mundo, ela está interagindo com a sociedade do seu tempo, com a cultura, ela está interagindo com as coisas criadas, né? Então, o que ela está fazendo? Ela está desenvolvendo potencialidades, ela está procurando aprender. Isso é trabalho. É você aproveitar as horas embaixo do sol, né? Porque a vida humana ela é limitada. Num determinado momento a gente sai fora dela. Então, enquanto você está vivendo, enquanto você tem saúde, enquanto a natureza está te dando todas as condições de subsistir, aproveita o seu tempo da melhor maneira possível. E aí os trabalhadores da vinha é um caso já de trabalho unido à questão social. Aqueles homens não tinham oportunidade de encontrar meios de exercitar, desenvolver suas potencialidades e a remuneração para sustentar a si e suas famílias. Então, isso era uma tragédia social do tempo de Jesus. E hoje vocês estão bem calejados em relação a isso. Vocês sabem muito bem a situação em que vivemos, né? Os índices gritantes de pessoas fora do mercado de trabalho e, pior ainda, pessoas que perderam a esperança de arrumar emprego, né? Que é um índice altíssimo. A gente questiona um pouquinho, né, as estatísticas, né, como eles chegam a determinados números, mas a gente sabe, eu conheço algumas poucas pessoas que estão desesperançadas, né? Elas estão vivendo de ajuda, de caridade alheia, às vezes a comunidade está ajudando, mas elas mesmas já não encontram mais força em si para procurar um trabalho, o que é deprimente isso, né? Então, além da questão social dos trabalhadores ali, né, que o Jesus faz a parábola dizendo que desde as 6 horas da manhã até as 5 horas da tarde, em 4 ou 5 períodos distintos, ele foi arregimentar pessoas para trabalhar na vinha dele. E ele deu o mesmo salário para todos, desde quem suportou o peso de um dia inteiro de trabalho, quanto aquele que aguentou só 1 hora de trabalho, né? Aí questionaram Jesus. E olha como é bonito, ele vai dizer, o reino de Deus, aos olhos do reino de Deus, todos nós somos iguais e todos nós devemos ter as mesmas oportunidades. Não importa se você está caminhando numa comunidade com o evangelho a vida inteira, ou se você é um neoconvertido que só encontrou essa experiência aos 45 anos depois de sofrer muitos reveses na vida. Ele falou que Deus vai, que o Pai vai, o Criador vai, né, na sua bondade, na sua misericórdia, na sua infinita capacidade de perdoar o tempo que nós desperdiçamos, né,
desviando o nosso pensamento das coisas que deveríamos nos ocupar, ele vai recompensar a todos igualmente. Esse é uma das grandes características do Pai, a sua largueza, a sua generosidade, a sua bondade. E aí, para não passar batido, né, um sábado de manhã, lógico que eu vou falar do Salmo 111, onde ele fala que o homem justo diante de Deus, a mulher justa diante de Deus, ela distribui os seus bens com largueza, né? Principalmente para os pobres, porque ele é misericordioso com os pobres insensatos, desajuizados e ignorantes. Então, quando a palavra chega na tua página da Bíblia, sinal que ela está revelando uma característica de Deus, que independentemente do que você aprontou na sua vida, seus antecedentes criminais, ou como você desperdiçou tempo, inteligência, talento na vida, a partir do momento que você reencontra o caminho com ele, que você se dispõe a, de livre e espontânea vontade, com boa vontade, com o coração humilde, você se dispõe a se achegar a ele, se aproximar a ele, quer dizer, se colocar em marcha no caminho da justiça, que é o catecismo de Mateus, você vai receber a mesma recompensa de quem passou a vida inteira, de quem consagrou a sua vida inteira ao serviço da palavra, ao serviço do evangelho, ao serviço da caridade, né? Ao serviço do serviço, diálogo, anúncio e testemunho que falávamos semanas atrás, né? Então, muito mais do que uma questão social, ele está expressando essa relação de Deus com o ser humano, esse olhar sensível que Deus tem, do que ele não quer você parado, estático, como se você fosse um poste, né? Que não caminha, só sustenta fios e serve para que cachorros gastem seus excrementos lá no meio, né? Você foi feito para dar frutos, você foi feito para caminhar, para desbravar, para colocar em desenvolvimento, colocar em prática o que você tem dentro de si de melhor. Porque você encontra no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 18, né, 19 e 20, a questão dos talentos. Ele deixa lá duas coisas que ele deixa muito importantes, né? A questão da prudência, na parábola das virgens prudentes e imprudentes, quer dizer, você pode ter uma experiência com Jesus Cristo quando você menos esperar. E você tem que estar abastecido com azeite, né, que é o que dava luminosidade às tochas, com o azeite que seria o sinônimo da fé, né? Você tem que estar permanentemente com a fé assim estampada na testa, né? Quer dizer, as suas atitudes, a sua maneira de ver a vida, de viver, a sua maneira de julgar a sociedade, a igreja do seu tempo, ela deve ser um exercício permanente, perene da fé. Porque você nunca sabe a hora que ele vai se manifestar, né? Pode ser que ele, quando você menos esperar, a hora que você está vacilando, que você está dormindo, que você está prestando atenção na Copa América, né, que você está no ideal de riqueza grandiloquente, porque é essa a razão da tua vida, pode ser que essa é a hora que a vida vai te colocar na parede e é a hora que ele se apresenta a você. Lembra quando eu falava do conceito de parousia? Ele vai aparecer, porque o que ele promete, ele cumpre. Mas essa é a parte dele, você não tem controle sobre ela. Ele mesmo falou, nem eu sei, né? Quando vai acontecer essas coisas, só o meu pai é senhor do tempo, é senhor da história. Nem eu sei. Mas o que eu peço é que vocês orem e vigiem. Prepara a tua casa interior, para quando ele chegar, ele encontrar um ambiente favorável, um ambiente confortável, um ambiente acolhedor, e não um ambiente que ele tem que tocar a campainha, esperar o porteiro fazer um questionário da FUVEST, tirar a foto, pegar as impressões digitais, né? Ter que deixar o RG na portaria, porque você impregnou sua casa de seguranças e a simplicidade do reino não penetra ali, né? Então, estar preparado, desprender-se das coisas que são contingentes, elas servem para o aqui e agora, mas você não deve dar um peso exacerbado, exagerado para essas coisas. Deixe a sua casa confortável, espaçosa, para quando o Senhor se manifestar, né? Essa é a prudência. Você está preparado interiormente, quer dizer, você não tem nenhuma dívida de perdão com ninguém. Você é piedoso. O que tem dentro da sua casa está disponível para ser compartilhado com os pobres miseráveis, né?
com aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade que você teve. E também ele expressa a parábola dos talentos, quer dizer, Senhor, aquilo que o Senhor me deu no decorrer da minha vida com muita dificuldade, eu procurei multiplicar, né? Então, de 5 coisas boas que o Senhor me deu, eu procurei produzir mais 5. De 2 que o Senhor me deu, eu procurei fazer mais 2. E não pensa talento só na vaidade, que eu posso dizer, da sua habilitação técnica. Lógico, isso é natural, isso é graça de Deus. Paulo vai dizer que o Espírito Santo, né, ele instrumentaliza, né, ele dá as condições para cada ser humano segundo a sua vontade. Mas você também pode ler a parábola no sentido assim, olha, Deus confiou a você 5 pessoas. Deus confiou a você a família que você tem hoje. E aí ele vai dizer, você no decorrer da sua vida na universidade, você conseguiu fazer com que elas compreendessem a partir das suas atitudes, a partir da sua vivência do tempo, a grandiosidade, a riqueza do evangelho? Porque isso é multiplicar também. É quando as pessoas que te interpelam, você chega a ser ponto de inspiração para elas. Porque você foi e pregou a palavra com serviço, com testemunho, com destemor. Lembra que a gente falava? Talvez você não tenha a capacidade de persuadir a pessoa. Isso é a graça de Deus. Aí é uma conjunção de tempo, né? A situação que a pessoa está vivendo, a sensibilidade interior dela, né? Como ela recebe a sua palavra, né? Embora você tenha que pregar a palavra e não julgar a pessoa, né? Então, se você ganha a pessoa para o reino de Deus, você está multiplicando. Lembra do final da carta de São Tiago, que eu já falei aqui várias vezes? O finalzinho dela, toda vez que você reconduzir um pecador ao caminho da justiça, você está salvando uma alma e apagando uma multidão de pecados no mundo. Quer dizer, você está multiplicando as centelhas, né, os sinais da presença do reino de Deus no mundo. Você está conquistando pessoas, você está multiplicando, investindo na presença de mais pessoas na dinâmica, no caminho do reino de Deus. Tá? Então, isso é Jesus pregando para o coletivo. É uma comunidade que multiplica, né? É uma comunidade que usa de todos os meios, de todos os seus valores e virtudes para atrair mais pessoas. Por isso que é importante, e eu estou morrendo de saudade, estou morrendo de vontade, na verdade, e aqui é vaidade humana que estou falando mesmo, né? Eu estou louco para ir numa quermesse, estou louco para tomar um quentão. Eu estou com uma garrafa de quentão que eu fiz aqui no ano passado, já tem um ano que ela está na geladeira, né? Eu estou esperando agora essa época para esquentar ela, tá lá curtida ali, né? Porque a festividade na paróquia, né? Ela é uma das faces da evangelização para você atrair as pessoas, para você angariar as pessoas, seduzir as pessoas. Olham como essas pessoas deixam a sua família em casa e vêm aqui fazer guloseimas para a gente, né? Num preço mais barato, quer dizer, para inserir as pessoas que não teriam condições de um entretenimento lá fora, porque está muito caro. Então, as pessoas se colocam a servir através do banquete, né? Servir a comunidade para que as pessoas tenham oportunidade, né? Tenham um dia diferente, uma noite diferente nas suas vidas e possam se entreter, né? De uma forma mais barata. Então, a dimensão da festividade. Tem a dimensão da palavra, a dimensão celebrativa dos sacramentos, né? A dimensão profética, de ser um ponto, eu falei no começo do encontro, né? A paróquia, a comunidade é um ponto de referência, de encontro com o sagrado, um ponto para você resolver os seus problemas, lavar a roupa suja, se nutrir da palavra, mas a comunidade também é um ponto justamente de celebração da vida, de festejar, comer. E vocês sabem que quermesse, ou a feijoada, a noite da pizza, a noite da macarronada, são momentos que não devem ser encarados somente como você angariar fundos para o bem-estar da paróquia. Isso também é importante. Mas tem que ser essa oportunidade de dar um entretenimento para que as pessoas se confraternizem, festejar. Então, a comunidade ela tem que ser essa fonte criativa, né, que multiplica talentos, né, que se dispõe a lavar o pé de toda a sociedade. Quer dizer, a comunidade também festeja, a comunidade celebra, a comunidade ela te dá a palavra, mas ela enche teu bucho também, quer dizer, ela envolve os seus sentidos.
sentidos corporais mesmos, né? Gustativos, de paladar, porque a vida é uma festa, a vida é uma celebração. Então, Jesus está instruindo a comunidade que todas as vezes que nós nos reunirmos, todas as vezes que nós colocarmos em comum as nossas potencialidades, todas as vezes que a nossa oração for uma oração vigilante, né, de não deixar as picuinhas, a falta de perdão, deixar os interesses de saduceus, fariseus, escribas, quer dizer, falsos profetas penetrar na comunidade, ela vai ser uma comunidade ativa que chama a atenção, que inflama. Lembra que ele fala, será que quando o Filho do Homem voltar sobre a terra, né, como eu queria que a chama da fé, como eu queria que a chama da motivação, né, do reino de Deus já estivesse acesa. Ele está querendo dizer isso, uma comunidade que vive a palavra, que é orante, que é intercessora, que é vigilante, que festeja, que celebra, ela é uma comunidade inflamada que atrai as pessoas, né? Ela tem aquele fogo que não a consome enquanto matéria, mas é aquele fogo que ilumina, que aquece, né? A noite de São João, ela é louvada na religiosidade popular no símbolo da fogueira. Pula fogueira, ioiô, pula fogueira, iaiá, cuidado para não se queimar. Então, quer dizer, é aquela festa que ilumina, que traz o calor que dá serenidade, que traz os quitutes, né? E as pessoas veem, pô, que legal, como é gostoso, tá todo mundo junto nessa festa, né? Então, o reino de Deus, ele é sinalizado. Quer dizer, as festas humanas, quando elas são bem vividas, bem organizadas, né? Quando as pessoas vivem esse amor fraterno, mútuo, de cada um sem vaidades, colocar os seus talentos, multiplicar os seus talentos em comum para o bem de todos, é o próprio reino de Deus que já vai mostrando, né? Muito serenamente, ele já vai mostrando sinais, centelhas do banquete eterno, da festa eterna, junto com o Cordeiro, junto com o Pai, né? Então, é muito bonito a gente falar disso. E aí a gente tem um texto emblemático no fim do capítulo 20, né? Que Jesus permanece caminhando pela sociedade. A pedagogia dele é caminhar, é interagir com as pessoas, conhecer a realidade das pessoas. E no final do capítulo 20, o último parágrafo, ele fala dos dois cegos de Jericó. Quando eles estão passando, os cegos gritam, né? Filho de Davi, tem compaixão de nós, né? E aí os discípulos tentam silenciar os dois cegos, né? Olha, não vou incomodar o senhor. E o senhor fala, mas quem está me gritando, né? São aqueles dois cegos ali e tudo mais. E Jesus não chega e cura os cegos. Ele pergunta para eles, o que vocês querem que eu faça com vocês? Eles falam, nós queremos enxergar, né? Então Jesus fala, seja feito então segundo a sua fé. Eles são curados e passam a seguir Jesus. Tá? Muito bonito você construir a imagem, né, enquanto você lê o texto, né? Você imagina o Senhor andando com os discípulos, o encontro com aqueles dois cegos que eram considerados impuros, né, devido à sua deficiência visual, né, e eles estão à margem, à beira do caminho. Mas mais importante do que você ter essa visão imagética, né, essa imagética do texto, quer dizer, de você pensar cada personagem, cada protagonista, é você ver a interpretação que se dá para a comunidade. Mateus está num ponto que ele está dizendo do ensinamento de Jesus sobre o coletivo. Então, é uma comunidade que ela está sensível às pessoas necessitadas que estão na beira do caminho, que estão à margem da comunidade. E são pessoas que estão gritando cada vez mais alto para terem a nossa atenção, para terem o nosso cuidado. Então ele vai dizer, a comunidade, né, dos discípulos de Jesus é uma comunidade que, nutrida com a palavra, que celebra os sacramentos, que festeja, ela é uma comunidade que está com os ouvidos abertos, os olhos atentos, antenados, ela está vigilante, ela não está vacilante, ela está vigilante quanto às pessoas que ainda não fazem parte da comunidade, que estão sendo massacradas pela lei, pelos usos e costumes, né, pela hipocrisia, pela falta de atenção, né, dos meios oficiais. Então, entre vós
seja assim, uma comunidade que não vacila diante das necessidades, diante das exigências do seu tempo. Tá? Porque aqui você fala de cego, muitas pessoas que têm a visão biologicamente, fisiologicamente perfeita, mas são pessoas cuja a moralidade, cuja consciência são trevas totais. É uma cegueira total, é uma escuridão total. Tá? Porque ela não tem valor moral nenhum, as ambições dela são ambições mesquinhas, deletérias, que não produzem frutos, pessoas que muitas vezes estão desperdiçando talento, desperdiçando tempo, pessoas que muitas vezes estão transformando a vida dos outros no inferno, né? São pessoas cegas também, que estão à margem do caminho. E eu falei para vocês, eu não vou desmentir, né? Mesmo porque eu estou amparado com os documentos da igreja, com toda a tradição eclesiástica católica. Essas pessoas também são dignas de receber o evangelho. Aliás, elas são até mais dignas, porque Jesus falou que veio trazer o reino dos céus, o evangelho, primeiramente para os que estão doentes, para os pecadores. Ele quer sentar-se à mesa, ele quer banquetear-se justamente com os párias, com os pagãos, com os sujos, com os criminosos, com os adúlteros, com os ladrões. Porque ele quer dar a oportunidade, evangelizar é dar a oportunidade para que a pessoa tenha uma experiência com Jesus. E a partir dessa realidade, desse encontro, desse diálogo, né, desse embate, a pessoa possa se sentir livre para abraçar o evangelho e mudar de vida. A comunidade não pode ser um obstáculo para a experiência pessoal da pessoa com Jesus. Eu estaria me contradizendo do início do encontro de hoje. A comunidade tem que estar com a porta, janela, tem que estar totalmente aberta para criar o clima, criar o ambiente, seja numa missa, seja numa quermesse, seja num momento de pregação, seja no atendimento pastoral, no momento de aconselhamento. Ela tem que estar colocando o que ela tem de melhor, criando o clima, um ambiente para que todas as pessoas possam se achegar da mensagem, possam se chegar da pessoa, possam chegar do sacramento, possam se chegar do caminho do evangelho, possam se chegar ao evangelho de Mateus, aos evangelhos sinóticos e toda a riqueza da literatura bíblica. Então, cuidado. Muitas pessoas que estão caminhando com nós estão numa cegueira e elas estão gritando, esperando uma oportunidade de serem curadas, que sejam removidas dos seus olhos a sua cegueira, né? E Jesus vai dizer também, entre outras coisas, né, do cuidado que nós devemos ter com os falsos profetas, né? Cuidado, muita gente falando no nome dele, muita gente falando no evangelho, muita gente que é pregador, muita gente que é bispo disso, muita gente que expulsa demônio, muita gente que vincula a vivência do evangelho ao pagamento de um carnê, né? A questão do dízimo. Ele vai dizer que nós devemos restituir à verdadeira igreja a dignidade de casa de oração. Está no capítulo 56 do livro de Isaías, e o episódio a expulsão dos vendilhões do templo explica isso, né? A casa de Deus é uma casa digna de encontro com o Senhor, e não casa de falsos profetas, não casa de que tenha, em primeira instância, o dinheiro. Lógico, vocês sabem que hoje, para manter qualquer templo, você tem que ter a dimensão financeira, material, né? Porque você precisa higienizar, você precisa cuidar da segurança do templo, ele ocupa lugar na cidade, então, quer dizer, tem toda uma rede que precisa ser conectada ao templo, né? De luz, água, esgoto, essas coisas custam, né? Mas lembre-se, a prioridade do templo é justamente proporcionar um encontro com o sagrado, e não fazer da casa do sagrado o meio de subsistência de pessoas, fazendo dela um comércio espúrio, um comércio que não reverte para o bem das pessoas. Tá? Infelizmente, a gente sabe que até mesmo no nosso segmento religioso existem pessoas que se apropriam da comunidade e acabam fazendo negócios escusos. Esses são falsos profetas que precisam ser denunciados, né, pela própria luz da palavra, pela própria força da palavra. Tá? E nós temos também, e aqui eu acho que talvez seja
o ponto mais importante, né, no discurso escatológico de Jesus, né, que a partir do capítulo 24, eu vou falar capítulo 24 e 25, porque o resto, eu não preciso me ater ao relato da paixão, porque vocês já conhecem bem, e ali é o que estaria talvez a maior proporção histórica da coisa, né? Todo mundo sabe que Jesus, para não desmentir sua pregação, ele assumiu o martírio na cruz. Quando vocês estudaram o Evangelho de Marcos, Marcos, me parece que foi o diácono Márcio que desenvolveu com vocês, né? Ele provavelmente falou que a linha mestra do Evangelho de Marcos é responder quem é Jesus. Né? Quem é Jesus? E segundo Marcos, você só consegue responder só consegue dar essa resposta depois que você contempla a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Quer dizer, depois que ele completa todo o ciclo da vida dele, só aí que então que o fiel, o discípulo, terá condições de responder quem é Jesus, Filho de Deus, o Messias que se encarna para libertar o homem do pecado, né, conceder o reino de Deus, que é o que nós chamamos de salvação. Lucas, né, nos seus 24 capítulos, vai apresentar a amabilidade de Cristo. O capítulo 15 tem as parábolas da misericórdia, né, a dracma perdida, a ovelha perdida e o filho pródigo, onde vem com força a face misericordiosa de Deus, que não faz acepção de pessoas e aceita cada um de nós do jeito que nós somos, com virtudes e limitações. Né? E o Mateus, ele também não vai fugir da linha. Ele está falando do caminho do reino. Ele vai dizer que o caminho do reino foi conquistado com o sofrimento de Jesus, com carregar a cruz, e nisso ele se assemelha aos sinóticos. Né? Mas aqui ele deixa, como ele está dizendo de um itinerário, caminhar, itinerário, né? Rumo ao destino. Caminho é sucessão de etapas, cada etapa é um cenário com suas características e seus desafios. O capítulo 25, ele traz para a gente o que seria o protótipo ou uma figuração, não sei se figuração seria o termo melhor para dizer, mas me ocorreu agora. Vamos dizer, seria um retrato, né? Seria um indicativo, uma ilustração de como seria o julgamento do ser humano. Né? É uma questão escatológica, como vai concluir a história humana. Mas lembrando que quando eu falo escatologia humana, eu não estou falando de escatologia da humanidade generalizadamente. Generalizadamente. Estou falando da consumação da história de cada um de nós. Estou levando o negócio agora meio que particular. Tá? Porque ele vai deixar bem claro, de uma maneira muito, muito direta, muito objetiva, ele vai dizer que no final do tempo, na consumação do tempo, a nossa entrada no reino dos céus seria como um julgamento onde que a direita e a esquerda, e aqui eu não falo isso em termos de ideologia política de forma alguma, falo apenas de forma visual, né, para a gente conseguir acessar a nossa imaginação, né? Ele vai colocar um discurso que, olha, eu falei para vocês às claras, nas sinagogas, preguei em todos os espaços, né? Bati de frente com as autoridades do templo de vocês. As autoridades eram hipócritas, no capítulo 23 eles falam isso, né? Elas fazem as leis, promulgam as leis, manipulam as leis e elas mesmas não fazem nada. Elas cobram de vocês, que são mais pobres, né? Que já são massacrados aí pelos impostos, pelas leis religiosas e tudo mais, né? Mas elas são hipócritas, elas mesmas não fazem nada. Entre vocês não sejam assim, porque o reino de Deus ele vai se estabelecer pela capacidade de serviço de cada um. Então a lei é o amor, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a si mesmo. E aí ele ainda vai dizer, né, para que você eleve isso à perfeição, você ama a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo, se desprende de todas as suas coisas, né, das suas vaidades, das suas ambições, né, das suas coisas materiais, dá aos pobres, porque você vai revestir os pobres de dignidade e você vai ser livre. E liberdade é um valor absoluto para o ser humano. Você vai ser livre o suficiente para me seguir e eu garanto que na caminhada do reino dos céus você não será desapontado. Você será devidamente recompensado
E você vai descobrir que a grande felicidade da vida é caminhar comigo livre de preocupações. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu amo você acima de tudo, a ponto de assumir o martírio na cruz, e a ressurreição é o que vai chancelar, então, a nossa vitória. Né? Só que ele vai dar aqui como se fosse um carimbo no passaporte, né? Como se fosse um, um visto de entrada. Ele vai dizer de um comportamento, né? Ele coloca isso de forma figurativa na figura das ovelhas, figurativamente na presença das ovelhas e dos bodes. As ovelhas como seres que dóceis, né? A ovelha expressa uma docilidade no mundo da natureza, e o bode como aquela coisa dura, cabeça dura, quer dizer, raivosa, né? Que responde de forma reacionária. E aí ele coloca que ele, com tudo aquilo que ele ensinou, o testemunho que deu, acolheu, perdoou, ouviu, fez os coxos andarem, surdos ouvirem, cegos enxergarem, encheu de esperança o coração dos aflitos, dos abatidos. Ele se põe como autoridade, como a porta. Eu sou a porta, né? A semana que vem vocês vão começar a ver lá a questão do bom pastor. Eu sou a porta do redil. Né? E ele vai dizer: entra no reino dos céus aqueles que fizeram a vontade do Senhor, que ouviram a palavra, se identificaram com a revelação e a colocaram em prática. Mas, Senhor, eu só fiz besteira na vida, né? Como que eu pude corresponder a isso? E ele dá aqueles estatutos que são extraordinários, né? As 7 obras lá de misericórdia. Olha, eu estava nu, você me vestiu, estava faminto, você me deu de alimentar, eu estava sedento, você me deu água, estava enfermo, você foi me visitar, eu estava encarcerado, solitário, você foi me visitar, você não ficou preocupado em ficar me julgando meus atos, mas você esteve ao meu lado nos momentos de sofrimento. Quando eu estava perdido, sem horizonte, sem bússola, sem GPS, eu estava desgarrado, estava perdidaço na vida. Você foi o ombro amigo, a mão salvadora, a pessoa que se comprometeu comigo quando a própria sociedade ou minha família não acreditava mais em mim. Você me deu um teto, você me deu um lugar, você me deu dignidade, você me deu identidade. Mas, Senhor, eu estou vivendo 2000 anos depois que o Senhor passou na Terra. Quando que eu fiz isso? Saiba que todas as vezes que você se comprometeu, quando você deixou sua arrogância de lado, quando você, de fato, você enxergou a necessidade das pessoas, né? Quando você viu no ser humano que se você não fizesse a intervenção, aquela pessoa ia ficar seriamente comprometida, talvez teria morrido, talvez ela teria perdido o sentido da vida, talvez ela tivesse feito uma grande burrada, mas você foi a presença, a minha presença, você foi a minha intervenção na vida da pessoa. Então, cada vez que você fez isso para um errante, para um insensato, para um pequeno, para uma criança, ele chamou de criança, né? Criança é aquela que tem a vida inteira pela frente, precisa adquirir conhecimento, juízo e tudo mais. Saiba que toda vez que você fez isso para qualquer pessoa, principalmente para os menores, saiba que foi a mim que você fez. E ele já tinha dito que toda vez que você der um copo d'água a um sedento por ser discípulo dele, você não ficará sem a sua justa recompensa. E toda vez, por antonomasia, né, por antítese, toda vez que você deixou de fazer isso, toda vez que você se omitiu, né, foi para mim que você virou a cara, virou as costas, foi a mim que você deixou falando sozinho, foi a mim que você deixou a ação do tempo me massacrar, quer dizer, você deixou a fome e a sede me consumirem, me atormentarem. Quer dizer, eu dependia totalmente de você naquele momento. A sua experiência pessoal comigo, ela se restringia àquilo. E justamente no momento que eu mais precisava de você, você falhou. Né? E aí ele vai dizer, afastai-vos, né, malditos, né? Porque vocês não cabem no reino de Deus. Né? Então, essa é uma forma de julgamento. Mas também, né, aqui o tempo já está, o tempo é cruel, né? A gente tem que olhar duas coisas. Se você parar só no Evangelho de Mateus, você vai ficar com um choro e ranger de dentes, porque você vai falar, a Bíblia parou por ali e eu estou ferrado. Porque eu deixei muitas vezes de fazer isso quando me pediram. Né?
Mas lembre-se que o capítulo 3º da primeira carta aos Coríntios, se eu não estiver equivocado, aí já é com Paulo. A pegada é outra, a gente teria que refletir isso com mais tempo num outro momento. Tá? Lembre-se que o evangelho, quando foi composto, existiam também limitações do tempo. Né? Era uma época que a comunidade cristã estava sendo perseguida, você não podia se identificar como cristão. Esses textos estavam sendo produzidos em diversos lugares diferentes, que foram juntados de uma forma admirável, né? E são 2000 anos que nós nos debruçamos sobre eles, no sentido de arrancar-lhes um sentido que ajude na nossa caminhada ao reino. Tá? Se você para de forma fundamentalista nesse trecho, muita gente às vezes pode até desanimar na fé. Mas lembre-se que a misericórdia de Deus ela é infinitamente superior às nossas limitações humanas. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus é amor e misericórdia, ele entende muito bem as nossas limitações humanas, até mesmo o nosso medo. Embora nós não devemos cultivar o medo, nós devemos arrumar as maneiras adequadas para combatê-lo, seja com psicólogo e seja com a própria coragem da vida, né, com a própria intuição. Tá? Mas o Paulo ele vai dizer, se não me engano, no capítulo 3º, na primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer que ainda que as suas obras, ele vai dizer que a justiça de Deus vai se manifestar como fogo. E o fogo, ele corrói. Quando o material é inflamável, quando o material é ruim, o fogo não encontra resistência, ele queima rapidinho, madeira, papel, palha. E ele vai dizer, no mesmo parágrafo, ele vai dizer que as suas obras podem ser metais preciosos, ouro, pratas e pedras preciosas. Ele fala assim, ora, o fogo, quando ele atinge os metais preciosos, ele purifica. Ele tira as impurezas e faz com que aquele metal seja mais nobre ainda, né? Que ele possa reluzir. Você olha na superfície daquele material, você vê sua face espelhada. É sinal que foram removidas as impurezas e o metal se tornou totalmente puro, quer dizer, ele está muito mais valioso, ele está brutalmente valioso, porque as impurezas saíram. E se as suas obras forem ouro, forem papel, madeira, feno, ela vai se consumir rapidinho. Então, o Paulo fez essa justaposição, né, sobre o julgamento, a visão dele de julgamento. Mas olha que bonito que o Paulo falou. Ainda que as suas obras sejam reduzidas à brasa, né, quer dizer, elas não eram metais preciosos, elas não foram purificadas e se tornaram mais nobres. Elas foram consumidas pelo fogo, se tornaram cinzas. Ele vai dizer assim, ainda assim o Senhor te salvará, mesmo que do meio do incêndio, mesmo que do meio das chamas. Para dizer que, ainda que as suas obras não tenham sido satisfatoriamente agradáveis aos olhos dele, não pelos seus méritos, mas pela infinita bondade, o amor de Deus, que não faz acepção de pessoas, por pior que a pessoa seja, ainda que as suas obras não subsistam ao fogo, a manifestação do sol da justiça, ele, por amor e misericórdia, ele vai te salvar do incêndio, ele vai te salvar da chama, porque ele ama. E o amor dele por vocês não tem pecado, não tem litígio, não tem treta que possa diminuir a intensidade. Então, que isso seja uma força motivadora. Eu terminei com Paulo para falar de Mateus. Mas seja uma força motivadora que vocês não esqueçam que essas 6 semanas que nós passamos juntos, você tem mais ou menos 50 páginas na tua Bíblia, tem a Bíblia inteira. Eu estou falando só da parte que me coube aqui. Você tem 50 páginas que dão os itinerários, os sinais, as placas, os postos de gasolina e mecânico, te dão os telefones de SOS para a polícia rodoviária, por onde você deve colocar os seus pés para alcançar o reino de Deus, para corresponder à vontade de Deus a seu respeito. Então, faça um bom uso desse mapa rodoviário, né, dessa estrada. Faça um bom uso dos valores que ele coloca aqui. Cuidado, né, com os atalhos, com as estradas vicinais, né, as estradas paralelas nem sempre asfaltadas. Né? Muitas vezes o caminho vai ser árduo, vai ser difícil, vai ser meio complicado. Teremos alterações de tempo, pancadas de
de chuva, né? Tempestades, neblinas, né? Sol a pino, mas nós temos um itinerário, nós temos um mapa rodoviário de como alcançar. Basta agora, né, com a graça de Deus, espero que venham bons frutos dessa reflexão, né, nos dias vindouros, basta que você tenha coragem, não deixar o medo, né, você tenha a coragem, a prudência, a vigilância, a oração, né, a sensibilidade de olhar os irmãos à margem do caminho, porque você caminha como um sinal do reino, né? Do seu corpo emana a luz do reino. Você foi uma luz acesa nas bem-aventuranças, não para ser colocado embaixo de um móvel, mas para você andar no ponto mais alto, sinalizando: o caminho é por aqui, ou deixar pegadas para que você possa me seguir, né? E eu fecho dizendo: o final do Evangelho, o próprio Senhor ressuscitado que venceu a morte, que legitimou as 50 páginas do Evangelho de Mateus, através da pregação, através das atitudes, ele deixou um versículo que deve ficar tatuado no seu coração, no seu cérebro, mas na profundidade, não na superficialidade da tua pele, na profundidade, no teu eu interior, para te dar fortaleza de espírito. Eis que estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Cabe a mim e a vocês, no dia a dia, no desenrolar dos ponteiros, descobrir de que modo, em que lugares, aonde ele está presente. Ele não se desmente, ele é uma esperança duradoura, é uma esperança perene, é uma esperança forte, é uma verdade, uma realidade. Se ele diz que está, ele está. Nós que muitas vezes construímos obstáculos ou não queremos ver a presença dele nas nossas vidas, porque a presença de Jesus nas nossas vidas, ela é determinante para a qualidade da nossa caminhada. Às vezes a gente vai caminhando nas coxas, aos trancos e barrancos. O caminho com ele é plano. As circunstâncias são difíceis, mas se nós estivermos nele, que diz que é o caminho, a verdade e a vida, existe, né, a realidade da nossa vitória, da nossa ressurreição. O reino é nosso, tá? Cabe a gente conquistar e agregar mais pessoas nessa caminhada. O reino pertence a todos nós, aos que estão na caminhada e os que ainda não estão. Os que não estão, nós vamos buscar, nós vamos caminhar juntos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado pela acolhida, a paciência dessas 6 semanas, né? Foi muito bom beber da generosidade, da caridade de vocês, da dedicação, e eu só posso pedir a Deus, né, que abençoe cada vez mais esse projeto, essa iniciativa, que ela cresça cada vez mais, que apareçam muitas mais pessoas para a caminhada, né? Eu sei que não é só um esforço, uma dedicação minha, outros professores também estão se dedicando, estão dando o melhor de si, para que vocês também encontrem o caminho do reino, que vocês encontrem, né, as formas adequadas de viver o evangelho da melhor maneira possível. Então, só gratidão. Né? Eu só tive a oportunidade de expressar o conhecimento que eu aprendi com a graça de Deus, mas não existe professor sem alunos, eu estaria falando para as paredes, né? Aqui eu nem me coloco como professor, eu me reúno com meus amigos e compartilho com vocês o que eu acho que eu tenho de melhor, tá? Se eu fui bem ou não, me fui humilde e fui sincero e comprometido em cada sábado que estive com vocês. Espero reencontrá-los em breve, saudáveis, alegres, otimistas, né? E, sobretudo, fiéis. Fiéis. A fidelidade de vocês podem agregar muito mais alegria, muito mais sabor na vida de vocês. Meu muito obrigado de coração. Abram os microfones. Sou todinho de vocês para o que der e vier. Agradecemos a sua disponibilidade, mais uma vez, já há alguns anos que estamos juntos, muito obrigado, sempre enobrecendo aqui a nossa caminhada, e quero dizer que hoje será a primeira Eucaristia de um grupo lá de Nossa Senhora da Salete,
Estaremos à tarde lá. Vai ser até transmitido pelo YouTube, pelo Facebook. O link é Santuário Nossa Senhora da Salete de São Paulo. E muito obrigado, Cláudio, mais uma vez, por esses encontros. Eu queria agradecer também e pedir desculpa porque eu não pude, muitas vezes, por conta da minha mãe, né, de cuidar dela, e, enfim, mas eu vou pegar os links, né, para poder fazer o meu estudo. Hoje anotei tudo no caderno, foi muito bom. Agradeço pela sua disponibilidade. Obrigada, Cláudio. E um abraço a todos os companheiros. Obrigada, Cláudio, muito bom suas aulas. Eu já falei, né, suas aulas são uma palestra. E nos encontraremos em breve, né, se Deus quiser. Novamente, muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Cláudio. Foi maravilhoso se reencontrar. Obrigado, foi maravilhoso se reencontrar, a sua disponibilidade, você transbordar a sua vida, o seu conhecimento. Muito obrigada, viu? Deus te abençoe sempre. Abençoe a todos nós. Obrigado. Eu queria também agradecer, né? Eu cheguei também um pouquinho tarde, cheguei no finalzinho, mas, como sempre, né, iluminado seus encontros. Desculpa o barulho do trânsito. Iluminado seus encontros, eu posso dizer a todos aí, de boca cheia, sou seu fã, Cláudio, obrigado pelo convite, que Deus abençoe e ilumine sempre. Sempre, sempre, sempre. E muito obrigado a todos aí pela acolhida. Hashtag obrigado, tamo Lucas. junto, Cláudio. Perseverança na caminhada aí. Ademir, querido Ademir. Cláudio, obrigado mais uma vez pela sua generosidade em estar dividindo conosco o seu conhecimento, estar dividindo um pouquinho do seu tempo. Somos muito gratos por tudo isso. Eu só quero lembrar a todos que todas as aulas estão lá no canal do professor Fábio. Quem perdeu as anteriores pode acessar lá. Semana que vem começaremos um novo ciclo com o Diácono Márcio. E fica o convite para todos que quiserem chamar mais alguém, ampliar o nosso grupo, fiquem à vontade. O grupo é nosso, não é de ninguém, é de todos. Então, quem quiser chamar alguém para participar dessa caminhada, é só falar, a gente coloca no grupo, enfim, e vamos aumentar cada vez mais esse nosso ciclo de aprendizado, ok? Bom final de semana a todos. Nilson, eu só queria, de forma particular, agradecer você, porque eu sei do seu esforço aí, semana a semana, de colocar no ar. Alguém precisava fazer esse trabalho e você, de forma tão dedicada, tão generosa, tem proporcionado essa oportunidade para nós. Muito obrigado, viu? Que Deus te abençoe e espero que vocês continuem firmes e fortes aí a partir de semana que vem, já no março, né? E eu me deixo à disposição. Quando vocês precisarem novamente, podemos conversar, acertar a agenda, e eu vou ter o maior prazer de servir vocês sempre, tá? E, importante que o Nilson falou, esse é um grupo coletivo e democrático, e nós, né, eu me coloco com vocês também, todos nós somos responsáveis pela manutenção e a continuidade dele. Então, perseverança, viu? Apesar das dificuldades aí, vamos contar com a graça de Deus, vamos contar com o amor à palavra, porque eles têm força suficiente para fazer esse negócio continuar semana a semana, e eu tenho certeza que isso aí só pode agregar coisa boa para todo mundo, viu? Parabéns, um beijo no coração de todos vocês, muito obrigado. Tchau, gente. Obrigado, Cláudio. Tchau, beijo. Bom dia a todos. Obrigada. Valeu, Cláudio. Valeu, Wilson. Com Deus. Obrigado, boa semana. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. É isso aí.